E aí, galerinhos? Então, hoje estamos aqui em mais uma sexta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, com essa super ministra do Evangelho, Emanuele Monteiro, e dá uma olhada no look dela, velho. Vou até dar um spotlight. Padrão Rema, viu, meninas? Padrão Rema, cara. Tá arrasando, parabéns. Muito obrigada. Então, a Manu vai falar para a gente hoje sobre oração. Manu, fique à vontade. Valeu. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Então, desde já gostaria de agradecer o convite. Tainá, muito obrigada. Rafa, muito obrigada também. Eu fiquei muito feliz, porque esse é um tema que eu gosto muito e eu creio que Deus vai falar aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. E a gente não poderia começar essa reunião falando de oração sem orar, né, gente? Glória a Deus, porque o Senhor é bom e Ele vai fazer coisas maravilhosas, amém? Então eu vou orar, você pode fechar o olho, ficar do jeito que você sentir à vontade, tá? Pai, te rendo graça por essa noite. Obrigado, Espírito Santo, porque você causa em nós um impacto de mudança. Obrigada, Senhor, porque você tem nos direcionado esse tempo, Pai, a andarmos alinhados de acordo com a Tua palavra. Nós não queremos nos dispersar, nós não queremos, ó Pai, fazer nada contra a Tua palavra e contra aquilo que você nos diz. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te entrego essa noite nas Tuas mãos. Espírito Santo, nós abrimos nosso coração para que você nos comunique tudo aquilo que você quer que seja comunicado essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje o nosso tema, né, são os pontos práticos para ter uma vida de oração constante. Mas para nós entendermos como que nós vamos ter uma vida de oração constante, nós precisamos saber o que é oração. E eu vou trazer para vocês alguns exemplos bíblicos do nosso próprio amado Jesus. E eu também quero compartilhar com vocês alguns momentos que eu já vivi acerca desse tema. Primeira coisa que eu quero que vocês fiquem gravados no coração e gravados na memória é que oração é uma questão de sobrevivência. Nada mais é do que o nosso combustível, a nossa fonte de vida e a nossa conexão ao céu. Pense mesmo como um cabo de carregador que precisa ser conectado na tomada para que o celular seja recarregado ou qualquer outro aparelho que dependa de bateria. Assim também é a oração. Muitas vezes a gente pega alguns exemplos e a gente liga só alguns fatos, né? Igual o exemplo que a Isabelle dá sobre vida de louvor, que eu acho muito interessante. O peixe saiu da água, ele morre porque ele saiu da sua fonte. E assim somos nós filhos. Quando a gente deixa de orar, nós também ficamos desconectados da nossa fonte, que é Deus. Amém? E assim, eu não quero tornar esse tempo uma pregação. Eu vou tentar não pregar, mas de verdade, eu quero que você saiam daqui essa noite entendendo a importância de orar. E para começar, para mim, o que é oração? Oração nada mais é do que um relacionamento. Quando você entende e você entra em um lugar que você entende que você precisa estar conectado à sua fonte, você entende que isso é também um relacionamento. E oração para mim é isso. Jesus mostrou em toda a sua trajetória a importância de orar. Ele em nenhum momento, nada daquilo que ele fazia por conta própria, porque ele achava que estava tudo certo, vou fazer e seja o que Deus quiser, de jeito nenhum. Jesus, em toda a sua trajetória aqui na Terra, como Filho de Deus, como a revelação do próprio Pai aqui para nós, para a humanidade, ele mostrou total dependência de Deus. E oração é isso também. É você estar conectado à sua fonte, é você desenvolver o relacionamento e é você entender que é um lugar de dependência do Senhor. Eu gosto muito de pensar, né, eu gosto muito de dar exemplos para a gente gravar mesmo na nossa memória. Porque muitas pessoas têm dificuldade mesmo de ter uma vida de oração, porque acha que é pesado, porque acha que não dá conta, porque acha que é só para algum tipo de pessoa. Não. Oração é só para quem foi chamado para intercessão.
Nada disso, queridos. Oração é para quem é filho e para quem deseja ter relacionamento com o Senhor. Vamos pensar o seguinte: quando eu conheço alguém, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa, vou dar um exemplo do pastor Ronan. Eu conheci o pastor Ronan e eu conheci ele de ouvir falar. Algumas pessoas que eram do convívio dele conviviam comigo também e falavam dele, falavam de tudo aquilo que ele estava fazendo, do quanto que a igreja estava crescendo, de tudo aquilo que eles estavam vivendo naquele tempo. Eu podia acessar o Instagram do pastor Ronan e perceber no Instagram dele as coisas que ele estava fazendo, por meio de relatos que ele mesmo colocava. Mas eu não sabia quem o pastor Ronan era de verdade, porque eu não convivia com ele. Eu não podia tirar uma conclusão dele por meio do que as pessoas falavam. Eu precisava conhecê-lo na sua integridade, naquilo que de fato ele era. E quando eu comecei a me relacionar com o pastor Ronan, eu percebi que ele era muito além do que as pessoas falavam, que ele fazia muito mais do que só aquilo que o Instagram dele falava, que as postagens dele falavam. E assim também é o nosso Deus. Muitas vezes a gente vive o evangelho vivendo de uma forma que a gente ouve falar. A gente ouve os nossos avós, a gente ouve os nossos pais, a gente ouve pessoas falar de Deus, pessoas falando que ele é bom, que ele cura, outras pessoas também que não têm a revelação né, do caráter dele, falando que ele mata, que ele fere, que ele põe doença. A gente ouve várias coisas acerca de Deus. E através da palavra, da Bíblia, nós podemos perceber muitas coisas que ele fez. Tudo a gente consegue ler ali e a nossa mente nos leva a imaginar, de fato, as cenas que a gente lê na palavra. Mas eu só vou conhecer o Senhor por meio de um relacionamento com Ele. Eu posso conhecê-lo de ouvir falar, eu posso conhecê-lo de ler, mas eu só vou conhecer de fato quem Ele é quando eu me relacionar com Ele. Então, se você colocar na sua cabeça e no seu coração que a oração é uma questão de relacionamento com o Senhor e que você só vai conhecê-lo de fato quando você se relacionar com Ele, a oração ela se torna mais leve. E ela não se torna mais um peso, sabe? Ela fica algo que é uma necessidade. Você tem uma necessidade, porque você admira muito essa pessoa. Você admira e você quer conhecer, você quer tirar a prova, né? Se de fato ele é mesmo o que as pessoas estão falando. E graças a Deus pelo Espírito Santo em nós, que pode testificar tudo que a Bíblia diz é verdade. E graças a Deus, porque hoje nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus. Jesus não morreu na cruz simplesmente para que você fosse curado, para que você vivesse uma vida abundante. Jesus morreu na cruz para que você fosse conectado novamente com Deus. Assim como Adão era no Éden, que Deus ele descia na viração do dia e que ele tinha um relacionamento com Adão. Hoje, nós, como filhos, nós podemos ter esse relacionamento com ele por meio da oração. Gente, isso é lindo demais. Algumas pessoas nunca tiveram uma experiência de ouvir a voz audível de Deus, né? Eu acho que eu tive uma vez só. Eu já tive muitas experiências de impressões no meu espírito, algumas visões, mas você imagina, todos os dias, você tem tanta intimidade com o Senhor, você vive tanto na dependência dele, que todos os dias, quando você tirar o seu momento ali para conversar com ele, você perceber a presença dele dentro do seu quarto. Gente, eu não tô contando histórias místicas, não. Eu tô falando coisas que acontecem de verdade, porque isso está acessível a nós, sabe? A partir do momento que você encontra Jesus, você precisa entender que esse momento é o momento que você tem livre acesso ao mundo espiritual. Você tem livre acesso por meio de Jesus a ter um contato diretamente com Deus. E a oração é uma das chaves principais para que esse relacionamento se estabeleça, até que vocês sejam, ó, unha e cutícula. Amém? Então, gente, já que a gente já entendeu que oração é relacionamento, eu quero mostrar para vocês alguns pontos, né, que aconteceu na vida de Jesus e que se não fosse a oração e que se ele não tivesse conectado ao céu, talvez nós hoje sofreríamos consequências irrevogáveis. E um desses acontecimentos está lá em Lucas 3,
versículo 21 e 22. Eu vou abrir aqui rapidinho. Lucas 3. Lucas 3 fala assim. Lucas 3, versículo 21. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Eu li na Nova Versão Transformadora. Muitas vezes você lê esse texto, né? E eu já vi vários exemplos falando do momento. Esse momento foi crucial na vida de Jesus, né? Era um tempo que foi proposto, cumprido, e graças a Deus por isso. E muitas vezes você escuta somente do que as pessoas falaram em volta, ou não somente porque o Espírito Santo ele é um presente também para as nossas vidas, e graças a Deus pelo Espírito Santo, mas eu nunca tinha me atentado a isso. Jesus, vou ler de novo, versículo 21. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado, enquanto ele orava. Ou seja, Jesus ele estava em contato com o céu, diretamente com o Senhor, porque enquanto ele orava, enquanto o propósito estava sendo cumprido, ele tinha convicção de que aquilo era para ele, aquele era o tempo dele, e a conectividade dele com o Senhor também fez o céu se abrir. Então, querido, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Enquanto você ora, os céus estão em manifestação ao seu favor. Não é algo somente natural. Às vezes você pode estar orando e você pode falar assim: nossa, gente, eu não estou sentindo nada, nem um arrepio, nem tô com vontade da carreira. Mas, enquanto você ora, o céu está em manifestação ao seu favor. A Bíblia nos garante isso, sabe? E Jesus, aqui, enquanto ele orava, o céu se abriu. Você tem noção disso? Eu não sei vocês, mas eu creio em um tempo onde nós vamos estar tão mergulhados em oração, em tamanha intimidade com o Senhor, em tamanha profundidade, onde onde nós vamos ver tantas coisas nos nossos olhos naturais, que a gente vai falar, gente, o meu antepassado não sonhou viver isso. Porque é esse o nível que o Senhor quer nos levar. O nível de intimidade onde as coisas desse mundo não vão fazer mais sentido para a gente. Ou a gente corresponde o céu, chacoalha para que as coisas comecem a acontecer de fato, ou a gente continua nessa vida natural, vivendo da mesma forma. Eu não quero. Eu não sei vocês, mas eu não tô querendo, não. Eu tô fora. Então, vamos lá para o segundo exemplo de Jesus. Gente, a oração te auxilia em tomadas de decisões. Isso é muito importante. Eu quero dar uma pausa aqui. Porque, gente, pensa se Jesus não tivesse orado. Esse texto aqui, eu não vou ler não, tá lá em Lucas 6, 12, 13. É onde Jesus ele passa a madrugada. Oi? Oi, vocês estão me ouvindo? Manuzinha, pode seguir, é porque o pessoal entra e deixa o microfone ligado. Pode seguir. Ah, tá. Foi mal. E Jesus, esse texto é onde Jesus ele se retira para orar, porque ele tinha uma decisão muito importante para tomar. E essa decisão era a escolha dos seus 12 discípulos. A Bíblia fala que Jesus ele passou a noite orando ao Senhor. E logo pela manhã, ele já tinha a resposta, foi lá e escolheu os discípulos. Gente, vocês imaginam se Jesus escolhe um dos discípulos mais avacalhados do mundo? Vocês imaginam se ele toma essa decisão de forma errada, de forma equivocada, de uma forma, como eu falei, seja o que Deus quiser e vamos lá. Não. Queridos, ele precisava estar em contato com o Senhor para ele saber exatamente qual era o plano. E com a gente não é diferente. Deus, ele tem o nosso manual.
Ele que nos criou, ele sabe como a gente funciona, ele sabe onde seu calo aperta, ele sabe as suas dificuldades. E às vezes ele só está esperando que você entre em um local de dependência dele, para você ouvir quais serão os próximos passos que você vai precisar dar. Jesus, ele teve um momento de oração, um momento de comunhão. E eu acredito que esse momento de Jesus não foi um momento onde ele ficou preocupado, não. Porque ele sabia quem tinha chamado ele. Ele sabia que quem o chamou era fiel para cumprir. Ele só precisava, ele estava numa condição natural. Então, ele precisava estar conectado para ele entender exatamente quais os próximos passos que ele daria. E eu quero contar para vocês um exemplo que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, há muitos anos não, né, gente? Que eu sou um pouquinho nova. Mas no meu primeiro emprego de carteira assinada, eu comecei a trabalhar e eu ganhava muito bem. E aí eu estava me desgastando e aquela coisa toda. E todas as vezes na minha vida, isso é algo particular meu, que parece que eu tenho a sensação de que eu estou me desligando da fonte, o Senhor manda eu recalcular minha rota. É algo assim, incrível, gente, eu não sei explicar. E aí, nesse tempo, eu estava começando a entrar no verbo da vida, começando a entender um pouco sobre como é essa questão da palavra da fé, sou filha, e eu estava desejosa e com sede de ser dependente de Deus, porque eu nunca tinha experimentado isso na minha vida, apesar de ser cristã desde o berço. E aí, eu orei e eu falei assim, Deus, eu tô cansada e eu não quero mais ficar aqui. Passaram 2 semanas, eu tinha uma célula no bairro de São Paulo e uma das minhas líderes virou para mim e falou assim, Manu, pastor Júlio tá querendo uma pessoa para trabalhar lá na clínica. Só que o salário é tanto. Eu falei, sangue de Jesus. Eu, com os meus 19, 20, 20 para 21 eu acho que eu tinha, não lembro não. Ganhando bem do jeito que eu ganhava. Com uma chance de dar super certo. O meu chefe me amava. Só que eu estava desgastada. Mas, se fosse olhar pela necessidade, o meu dinheiro daquela época me supria. Então, estava tudo certo. Gente, simplesmente, eu falei, Senhor, bora. E aí, eu orei, senti paz. Não ouvi, Deus não me falou nada. Deus não me falou, vai lá, que é lá que eu te coloquei. Deus não me falou nada. Mas eu tinha paz dentro de mim. E eu tinha uma convicção que aquele era o tempo de eu depender do Senhor. Gente, quando eu saí daquele emprego e eu entrei na clínica, eu trabalhei lá quase 2 anos. E foram os melhores da minha vida até hoje. Eu ainda não desfrutei de tamanha provisão como eu desfrutei naquele tempo. E se eu não tivesse entendido que eu precisava de um relacionamento com o Senhor, eu precisava entrar em um lugar de dependência, talvez eu estaria sofrendo e talvez eu nem conheceria vocês. Vocês entendem a importância disso, de estar conectado? A oração, ela é um canal direto com o céu e ela te auxilia em decisões muito importantes. A minha decisão de mudar para essa igreja foi completamente recheada de oração. Completamente. Vocês pensam, uma menina que estava no auge do seu ministério e uma igreja enorme, parceira da liderança, e de repente eu escutei o Espírito Santo falar comigo. Minha filha, ó, chegou a hora. Eu falei, não, que isso é coisa da minha cabeça, estou ficando doida, não é possível, não tem como, essa igreja é muito longe, não tem jeito. E aí gente, eu orava incessantemente, e eu orava, e tinha dia que eu falava, Deus, eu não quero falar disso não, eu vou ficar aqui no meu quarto só louvando o Senhor. E no final de tudo, eu tinha a mesma palavra. E foi uma decisão muito difícil para mim, gente. Muito difícil, muito difícil. Mas graças a Deus, hoje eu posso ver frutos. Frutos de uma escolha baseada em ser guiado pelo Espírito, em ter um relacionamento com o Senhor. Porque se eu também não tivesse ouvido aquilo que Ele falou para mim, talvez eu não estaria aqui com vocês e muito menos desfrutando
de uma vida de dependência dele, como eu desfruto hoje. Então, eu estou te falando todas essas coisas para você entender a importância de viver uma vida de oração. E vamos lá para mais um tópico. A oração também é importante, pois você faz ela também em favor do outro. Eu li esse livro aqui, A Arte da Intercessão, do Kenneth Hagin. Foi o primeiro livro que eu li quando eu entrei no Verbo da Vida. Gente, pensa no livro. Olha aqui, ele é fininho. Deixa eu ver quantas páginas que ele tem, que eu não sei de cor. Ele tem 170 páginas. Você lê assim, no máximo 2 dias. Pensa num livro poderoso. Depois que eu li esse livro aqui, a minha chave acerca de oração mudou. Porque hoje eu entendo que a minha oração, ela ultrapassa o limite natural. Teve uma vez que eu tava orando e eu tenho um mapa do mundo no meu quarto. E eu estava orando e eu falei assim, Deus, eu tenho a sensação de que eu oro, mas vai saber se essas pessoas estão me ouvindo. E muitas vezes, eu não sei vocês, mas a gente ora com o desejo de, Senhor, nossa, alguém podia tanto. Será que alguém está intercedendo por mim? Nossa, Deus, abençoa aquele irmão para ele olhar para mim. Pode falar a verdade, precisa mentir, não, porque eu já fiz isso. E eu sei que a grande maioria já fez também, né? E eu fiquei pensando, falei, Deus, será que essas pessoas estão me ouvindo? Ou será que a minha oração está causando efeito? E na hora o Espírito Santo falou dentro de mim, filha, da mesma forma que você tem expectativas com que pessoas intercedam pela sua vida, pessoas no mundo inteiro estão gritando pelo seu nome. Cara, quando eu ouvi isso, eu falei, gente, eu não posso deixar de orar. Porque às vezes a gente tem no nosso coração que só os nossos pés naquele lugar vai resolver todas as coisas. Só os nossos pés pisando naquela terra, algo vai mudar. Querido, a sua oração, ela é capaz de fazer com que o Estado de Israel faça um acordo de paz lá. Entendeu? Estou trazendo para o nosso contexto atual aqui. A sua oração tem poder de fazer com que o Brasil ele seja reconhecido como um país que ama o Senhor. A Bíblia fala que a Bíblia nos instrui que nós devemos orar pelas nossas autoridades. A Bíblia nos instrui que nós devemos orar para aquelas pessoas que estão acima de nós. E se a Bíblia nos instrui a isso, querida, é porque isso dá certo. Isso funciona. A oração não é somente para a nossa vida, não é somente para que os nossos familiares sejam alcançados, não é somente para que a gente seja bem-sucedido no nosso trabalho ou por onde a gente passa. Vamos tirar a mentalidade que a oração é somente para mim. Minha família, minhas finanças. Não. A sua oração é capaz de salvar uma pessoa agora que está lá no Nepal sendo sequestrada. Eu acredito nisso. Eu acredito fielmente nisso. E eu já vi relatos de pessoas que falavam, cara, lembrei de uma história aqui, bíblica. Está em Atos 12, quando o Tiago ele é morto e Pedro ele é preso, né? Pedro ele é preso e eles querem a cabeça de Pedro. E a Bíblia fala, nesse momento, que enquanto Pedro é preso, a igreja se levanta em oração. Cara, eu acredito muito, 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 muito que a igreja tem um poder tão poderoso, capaz de fazer um anjo aparecer para Pedro e libertá-lo daquele lugar. Às vezes a gente olha essas histórias somente pelo acontecimento final. E Pedro saiu da prisão, o anjo abriu lá as portas e ele saiu e deu tudo certo. Querido, tinha uma igreja atrás e quando soube da notícia de que Pedro estava preso, se levantou em oração. Eu fico desesperada. Infelizmente, o Brasil ainda está vivendo o que a gente está vivendo até hoje. De verdade mesmo. Porque eu entendo que é o dever da igreja. É palavra e oração. Palavra e oração. Se os crentes eles entenderem isso, a gente vai chegar em um nível onde ninguém ainda experimentou. As pessoas no Antigo Testamento, elas viviam coisas tão sobrenaturais. E elas oravam por causa de sacrifícios. Elas passavam noites e noites orando, noites e noites se entregando a Deus para receber algo em troca. E sabe, não generalizando, mas
Muitos de nós conhecemos a palavra da fé, a gente se encontra nessa verdade e às vezes a gente se esquece de coisas que são primordiais. A gente acha que é só porque é salvo, que tudo é pela graça, que Jesus já fez todas as coisas, que a gente vai ficar de braços cruzados sem fazer nada. Querido, esse entendimento precisa sair da nossa cabeça. Quando a gente entende que por a gente ser salvo, que por Jesus morreu por nós naquela cruz, é aí que a gente vai se levantar em fervor, porque a gente tem convicção de que as nossas orações serão respondidas. A gente tem a plena certeza de que as nossas orações serão correspondidas. Em Marcos 11, quando Jesus está falando com os discípulos, né? Sobre a figueira, que ele amaldiçoou a figueira, e no outro dia eles voltam lá e a figueira está seca. E ele fala com os discípulos: se você tiver fé, se você crer, se você pedir, e tudo que você pedir será feito. É tudo que você pedir, sabe? A gente precisa ter essa convicção dentro de nós. Chega de viver de um jeito achando que, já tô salvo, vou cumprir aqui a minha jornada, Jesus vai voltar e vou ir para o céu. Querido, eu quero chegar no céu. E Jesus virar para mim e falar assim: mulher, muitas pessoas não te viram, mas o que você fez dentro do seu quarto me surpreendeu. O nosso pastor falou domingo sobre isso, né? Sobre nosso surpreendermos ao Senhor. E eu fiquei pensando nisso. Falei: Deus, como que eu vou te surpreender? Você que é tão grande, majestade, glória e poder e força, e eu não sei como que eu vou te surpreender, não. E talvez, querido, a surpresa que você vai dar ao Senhor é você estar sentado no seu quarto. De repente você está orando, você começa a dormir, você levanta e começa a dançar e começa a orar em línguas. É algo que o seu natural não estava esperando. Mas você não vive por aquilo que você sente. Você vive por aquilo que você crê. E se você crê que Jesus já fez tudo por você, você vai corresponder em relacionamento com ele. Gente, eu amo essa palavra. Eu amo de verdade. E eu acredito muito que o Senhor tem chamado esse tempo para nos relacionarmos ainda mais. No início da pandemia, tudo foi muito rápido, tudo mudou muito rápido. E quantas pessoas se esfriaram? Quantas pessoas a gente viu saindo da igreja? Quantas pessoas se perderam no caminho? Quantas pessoas que eram do nosso convívio, que convivia com a gente assim todos os dias e simplesmente a abandonaram? Eu não posso julgar o motivo dessas pessoas terem saído, mas eu te garanto uma coisa: se o relacionamento com o Senhor estivesse 100%, isso não teria acontecido. Nós vamos ter aflições, nós vamos ter dias difíceis. Eu não estou negligenciando isso. Nós vamos ter momentos em que a gente vai querer, meu filho, nem ouvir voz de ninguém. Eu tenho uns dias que eu não quero nem ouvir minha voz, mas são nesses dias que eu vou entrar no meu quarto e eu vou falar: Senhor, eu tô aqui. Eu não tenho nada para falar com você. Hoje eu tô virada no giraia, tô muito cansada, tô estressada, mas eu quero me relacionar com você. E sabe uma coisa que eu entendo? É que você precisa estar diante dele sem máscara. Jesus, quando ele estava prestes a ir para a cruz, não sei se vocês lembram de uma frase que ele falou com Deus: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas que a sua prevaleça, que seja feita a tua vontade. Queridos, eu acredito que naquele momento, Jesus pode ter pensado assim: nossa, tá chegando a hora, tá chegando o momento. Deus, e se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele foi sincero com Deus. E muitas vezes a gente quer chegar no nosso momento de oração e a gente fazer todo um ritual, né? Pai Santo, Pai amado, Pai querido, Pai de Jacó, Pai de Moisés, e Deus de Abraão, e Deus de Isaac, e Deus de Jacó, e por aí vai. E a gente custa entrar, não vamos ver ali o que de fato nós queremos falar com o Senhor. A gente tem todo um ritual para chegar até Ele. Querido, esse ritual ele foi quebrado na cruz. Não estou dizendo que você não pode honrá-lo, você deve honrá-lo com a sua vida, com o seu modo de viver, mas você não precisa mais de todo um ritual para estar diante dele. A sua vida agora é pai e filho. Eu não vou chegar para o meu pai para pedir dinheiro e vou falar com ele assim: pai, o negócio é o seguinte, né? Eu vivi uma vida toda assim e tal, você me conhece, eu sou uma menina muito exemplar. Eu vou chegar para ele e falar: pai, tô apertado, pode me emprestar um dinheiro? Ô pai,
meu aniversário tá chegando, dá um dinheirinho aí, sabe? O relacionamento, ele te dá liberdade, e isso é o mais gostoso com o Senhor. Isso é maravilhoso, você poder chegar para ele e falar com ele. Vai ter dias, eu não estou aqui para falar com você que você vai ter vontade de orar todos os dias, não, porque eu não tenho essa vontade, gente. Tem dia que eu falo assim, Deus, olha só, hoje eu tô birrenta, entendeu? Eu tô chata mesmo, mas eu preciso te contar o meu dia. Eu chego em casa e quando eu estava trabalhando, né, eu chegava em casa e às vezes eu já ligava pro Guilherme, falava assim, amor, tô precisando conversar com você. Não aconteceu isso no meu dia, e eu preciso muito esclarecer algumas coisas, eu preciso de conselho e tal. E o Espírito Santo, ele trouxe isso pro meu coração. Não que seja errado isso, mas por que que você não chega em casa e fala comigo? A mesma expectativa que nós temos de ser correspondido por Deus, ele também tem de nos conhecer. Ele já sabe quem somos, mas ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir de você. Deus, olha, meu dia não foi bom. Aconteceu isso e isso. Eu preciso de ajuda. Me ajuda a recalcular isso. Me ajuda, Pai, a estabelecer essas coisas na minha vida. Eu tô com dificuldade nisso. E isso faz toda a diferença. Eu já cheguei tempos que eu deitava aqui no chão do meu quarto. Eu falava, ó Deus, hoje eu não tenho nada para falar com você. Vamos lá, nós dois aqui. Gente, eu vou contar um negócio pra vocês que eu fiz uma vez. Eu tava tão carente, mas tão carente, que eu falei, Senhor, isso não pode me dominar, não. Pode não, entendeu? Porque eu tenho você, você é meu amigo, nós somos melhores amigos, eu sou sua filha. Então, essa carência tem que sumir de mim. Eu peguei 2 travesseiros e coloquei um do lado do outro no chão. E falei, Deus, deita aqui comigo, ó. Deita aqui comigo, que nós vamos bater um papo aqui um do lado do outro. Gente, eu fechei meus olhos e eu acreditei de todo meu coração que Deus estava ali comigo, conversando comigo como se fosse uma pessoa de carne e osso. E foram nesses momentos que eu entrei em uma profundidade tão incalculável, que hoje a gente pensa nessas coisas, a gente ri. Mas, gente, esse é o desejo do coração dele. Cada um vai agir de uma forma. Às vezes você vai ser inspirado a dançar no seu quarto. Às vezes você vai ser inspirado a, sei lá, dar carreira dentro do seu quarto, a pular em cima da cama, eu não sei. Mas ele quer que você esteja diante dele, sem nenhuma culpa, sabe? Sem nenhum peso, sem nenhum ritual, sem nenhuma demagogia. E a gente precisa estar atento a isso, porque isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada e no seu relacionamento íntimo com ele. Mas beleza, Manu, você falou isso tudo aí. Você falou todas essas coisas, eu acredito muito nisso, mas ainda tenho dificuldade. Eu não sei, eu não consigo ter constância. E eu anotei algumas coisas aqui pra gente falar, sabe? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu anotei aqui, a primeira coisa é que você precisa entender, que a gente já falou muito, é que oração não é um ritual, é relacionamento. Tanto você quer falar com o Senhor, tanto ele quer falar com você. A trajetória de Jesus mostra muitos momentos que ele saiu para orar. E muitas vezes a sua oração você vai ficar calado. Em muitos momentos você vai sentar e você vai ser inspirado a ficar em silêncio. Pensa só, você tá todo cheio de coisas, todo cheio de emoções dentro de você, querendo colocar para fora. E o Espírito Santo diz: silêncio, só me ouve. Então, você precisa entender que um relacionamento, 2 pessoas falam. Enquanto uma fala, a outra está calada. Correto? A outra está em silêncio, né? Então, é assim que funciona com ele também. Então, primeiro passo: oração é relacionamento, não é ritual. Quando você entende isso, você entende que tem diálogo, você entende que há um fala e o outro ouve, e você entende que você precisa ser você. Amém? Outro ponto, entender que é uma prática
constante que pode ser feita em qualquer lugar. Gente, eu amo isso. Eu amo a oração que é fora de qualquer lugar. Às vezes a gente tem um ritual, né? De achar que eu preciso ter um momento com o Senhor só no final do dia. No final do dia eu me encontro com Ele e a gente se resolve. Querido, o Espírito Santo está com você 24 horas. 24 horas. E é nesse momento também que eu quero tocar com você sobre a oração em outras línguas. Às vezes a gente acha que a oração em outras línguas é só quando o pastor está afogueado ali no culto, querendo que você se mova ali, chacoalhe com aquela palavra, e aí você começa a orar em línguas, né? Porque o seu espírito já está ali, ó, borbulhando dentro de você. Mas a oração em outras línguas, ela causa efeitos extraordinários também quando está fora de uma atmosfera propícia para a manifestação do Espírito. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu quero lançar um desafio para vocês. Se você passar por alguma situação esses dias, onde você vai estar muito nervoso, ou onde você vai estar chateado, ou onde você vai estar angustiado, ore em línguas. Comece a orar em línguas. Eu vou contar para vocês o episódio que aconteceu comigo ontem. Eu estava muito nervosa, muito nervosa, muito nervosa. E do nada, meu filho, eu comecei a orar em línguas no centro. E eu tava de máscara e ninguém tava entendendo, era nada. E eu orava, e orando em línguas, e eu falei assim: não sei o que eu tô orando, não, mas é o meu espírito com o Senhor agora, Deus. E eu orando, orando. É o centro da cidade, Rafael, não foi centro de Macumba, não, tá? O centro da cidade. E aí eu comecei a orar. E eu fui orando e caminhando nas ruas e orando e orando. De repente, parecia que eu nunca tinha nem estressado na vida. Gente, eu fui tomado por uma paz, que eu falei, gente, esse trem funciona mesmo. Eu não estou estudando esse negócio à toa, e funciona. A oração em outras línguas, ela faz coisas que fogem do nosso natural, e a gente precisa praticá-la mais vezes. O tempo aqui é curto, não dá para falar muita coisa, mas nós vamos ter um tempo, eu creio, um período onde nós vamos estudar só sobre a oração em outras línguas, e vocês vão entender o que acontece no sobrenatural. Amém? Então, o segundo passo é uma prática constante que pode ser feita em qualquer lugar. No seu trabalho, enquanto você toma banho, enquanto você está almoçando. Amém? O terceiro ponto. Aí é importante também. Você entende que pode ser feito em qualquer lugar, que você não precisa de um tempo específico para você parar, fazer ali seu cantinho e orar. Mas reserve uma parte do seu dia para ter um momento especial com o Senhor. É nesse tempo onde coisas são compartilhadas ao seu coração, onde lugares são compartilhados no seu coração. É nesse tempo que você pode exaltar ao Senhor, sabe? Expressar uma gratidão de uma forma única e singular. É nesse momento que você se desliga o celular, esquece tudo que está à sua volta, coloca um tampão no ouvido para você não escutar nada do que os vizinhos estão falando e se joga. Se entrega, mergulha, coloca um louvor, cria uma atmosfera no seu quarto. Você não precisa que o Espírito Santo desça ali na sua frente, porque ele já está dentro de você. Você não precisa que ele escreva ali no espelho ou fale uma voz audível para você se mover. Tenha um momento com ele, que você vai ver a sua vida se transformar. Gente, eu tenho certeza que existem pessoas aqui nessa live que só precisam entender que precisam dedicar um tempo ao Senhor. Em algumas vezes, eu nunca falei isso com o Rafa, não, mas eu vou falar aqui. E algumas vezes eu ia na casa do Rafael e ele tava lá em cima, tocando violão. E eu falava, cara, eu preciso aprender a tocar violão, porque eu preciso disso no meu momento com o Senhor.
Isso facilita todas as coisas, Deus. Eu preciso aprender a tocar violão. E o Espírito Santo falou comigo assim: você só precisa entender que a partir do momento que você está comigo, eu estou com você. E ponto, e acabou. Quem faz o lugar é você. Quem faz a atmosfera ali é o que vai sair da sua boca. É o que você vai declarar. É o que eu te disse. Vai ter dias que você não vai querer falar nada. Mas abre a sua boca e começa a dizer: Deus, você é bom. A tua fidelidade dura para sempre. Você é fiel. Você é justo. Você enviou o seu filho. Abre a Bíblia, comece a ler a Bíblia. Eu tenho do lado do meu espelho declarações, colhe declarações no seu quarto, porque quando você não tiver vontade de orar, você vai orar para aquelas declarações. Pai, eu declaro em nome de Jesus que vai haver um destravar na minha família. Eu declaro em nome de Jesus que a minha família vai encontrar o Senhor, porque a tua palavra diz que eu e minha casa serviremos a você. E tá. Gente, vocês vão ver o ambiente de vocês de oração mudar. Porque às vezes a gente quer só sentar. Comece a usar a sua criatividade. Manu, tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade em sentar ali e começar a orar porque minha mente viaja. Quando eu vejo, já estou lá em outro lugar. Quando eu já vejo, eu estou pensando lá nas dívidas de amanhã, pensando que já está tarde, que eu tenho que dormir. Queridos, chegou o momento de você usar a sua criatividade também no seu secreto. Cole post-it no seu quarto. Mas eu durmo com meu irmão. Faz uma coisa, antes de você orar, escreva no caderno. Hoje eu vou orar sobre isso. E à medida que você vai entrando nesse ambiente de oração, de relacionamento com o Senhor, o Espírito Santo vai colocando palavras na sua boca. É inacreditável. E quando você se der conta, já vai ter passado 30 minutos, 1 hora. Tem gente que fala: Manu, eu nunca consegui orar mais de 10 minutos. Eu te convido a fazer isso que eu tô falando com você. Escreve no caderno. Apaga do seu dia tudo que aconteceu. É o seu momento com o Senhor. E se você não tem palavras para você orar, abre a Bíblia. Olha, Deus, João 3,16 está dizendo que você enviou o seu único filho para morrer no meu lugar. Eu te rendo graças por causa disso, porque o seu filho de fato veio. Eu creio na vida de Jesus. Eu creio que ele veio para trazer salvação e transformação e as coisas vão surgindo. Amém? Essa é uma dica preciosa que funciona muito comigo e eu tenho certeza que vai funcionar com você. Quarta dica: deixe claro até você aprender que existe uma necessidade de você se manter conectado à fonte. A partir do momento que você deixar claro que se você não orar, a sua bateria vai descarregar, isso vai mudar para você. É você colocar na sua cabeça mesmo: gente, eu preciso ter um tempo de oração hoje com Deus. Nossa, eu preciso ter um momento com Ele, porque eu preciso recarregar as minhas energias, eu preciso recarregar as minhas forças. Não energias cósmicas, tá, gente? Tô falando de energia para vocês entenderem, em nome de Jesus, tá? Mas, cara, esse momento, ele precisa ser uma questão de vida ou morte para você. É você estar ali durante o dia, durante o seu trabalho. Olha, deu algum problema? Espírito Santo, o que que eu faço? Quando você está conectado, ele responde para você instantaneamente. Gente, tô falando de verdade. Às vezes a gente pensa assim: nossa, mas eu tô orando e Deus não está me respondendo. Aí tem até uma música, né? Aí que fala assim, que quando ele fica em silêncio é porque ele está trabalhando. Nem sempre. Às vezes é porque você tá falando demais, não tá deixando ele falar. Às vezes você mesmo não tá conseguindo ouvir. Então tenha calma, aquiete-se, que vai dar tudo certo. Deixa ele falar. Espírito Santo, eu preciso de você aqui, ó. Não é dar ordem nele também não, viu, gente? Porque eu vejo gente dando ordem, é Espírito Santo, você tem que me responder agora. Que se você não me responder agora, querido, ele sabe o tempo certo de responder também. Às vezes você tá querendo uma resposta que vai só aumentar o seu ego. Outra coisa muito importante que eu quero falar com vocês, que ainda bem que eu lembrei desse assunto. Tome cuidado se as suas orações você só está recebendo o sim de Deus. Tome cuidado para você não estar adorando uma própria versão de si mesmo. Querido, Deus, ele é pai. E nem sempre o pai vai falar assim para você, não. Às vezes ele vai falar com você assim: agora não. Vou falar com vocês. Tem gente, né,
Falo de mim aqui, tá? Para quem não sabe, eu não estou trabalhando mais. Eu saí do meu serviço para a honra e glória do Senhor, amém. Mas eu já queria sair, ó, muito tempo. Aconteceu uma reviravolta lá no meu serviço e todo mundo saiu e ficou só eu. Eu falei, eu vou ficar aqui sozinha, sofrendo na mão desse povo. Não vou não, vou sair. E o Espírito Santo, não vai. E parecia, gente, que acontecia um reboliço pra eu ficar naquele lugar. Quando eu falava assim, hoje eu vou falar que eu vou sair. Acontecia um trem, alguém vinha e falava comigo, Manu, isso é muito importante aqui. Eu falava assim, meu Deus, que provação é essa? Eu falei, o diabo tá querendo me deixar aqui. O diabo tá me atribulando, que ele quer me ver sofrer. Ele só pode ser isso, não tem outra condição. E Deus falando, e eu não queria, gente. E eu falava assim, e eu orando, eu falava, Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito maior para mim, e não sei o quê, e não sei o quê. E eu imagino Deus olhando para mim assim, é não. E eu ficava doida, gente, doida, doida, doida. Até que chegou um dia que eu falei assim, Deus, você quer saber? Já que o Senhor tá me mantendo nesse negócio aqui, eu vou enfiar minha cara aqui também. Ou esse povo vai conhecer quem você é, ou esse povo vai conhecer quem você é. E eu comecei a fazer um reboliço dentro daquela Petrobras que ninguém entendeu, foi nada. E eu comecei, gente. O não eu já tinha de Deus. Eu só esperava o sim. E se o sim fosse cumprir o evangelho lá dentro, cumprir o propósito, eu ia cumprir. Nem que fosse só para sair daquele lugar, vocês estão entendendo? E eu fui, gente, no início eu fui pirracenta. Falei, Deus, ó, eu tô falando aqui da tua palavra, mas é só porque eu quero sair daqui. E aos poucos eu fui entendendo que existiam pessoas lá que precisavam ser alcançadas, que eu precisava sair e deixar as portas abertas, que eu precisava encerrar uma estação com excelência para que outra pudesse ser aberta na minha vida. Talvez se eu tivesse saído na época que eu estava pirracenta, achando que eu estava abalando, gente, tudo teria dado errado. Então, tome cuidado, tá? Nem sempre, nem sempre não, nunca o não de Deus é algo punitivo para você. Ele não quer que você fique mal, ele não quer que você se sinta mal, ele não quer que você sofra, ele não deseja que você esteja em um ambiente, pega aí, hein? Ele não deseja que você esteja em um ambiente de sofrimento, mas ele deseja que você entenda que quando você está em um ambiente, algo tem que acontecer e as coisas têm que mudar. Ou por bem ou por mal, viu? Fica a dica, hashtag. Então, assim, não se sinta triste, tá? Se você está no momento de oração e está ouvindo só assim, vamos recalcular a rota aí, para você entender de fato o que está acontecendo, viu? Porque às vezes Deus vai mandar você dar uma retrocedida. E retroceder não significa que você perdeu, que você precisa, dei passo para trás porque eu fiz burrada, nem sempre. Retroceder, às vezes, é para você dar um salto mais alto. Vocês já viram aquele pessoal que eles correm, eu não sei o esporte que é, mas que eles correm para trás para pegar um impulso maior para correr? É assim que funciona na nossa vida também. Então, não fique preso, tá? Não fique preso, não fique triste quando o Senhor disser não para você. Isso também é salvação na sua vida. E quão preciosos são os nãos do Senhor, porque eles estão nos livrando de nós mesmos, dos nossos caprichos, das nossas vaidades, dos nossos desejos. Afinal de contas, nós estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor, não é mesmo? Então, bora, meu povo, é assim que funciona. E vamos lá. Quinto tópico, para nós finalizarmos. Já está acabando, né, gente? Eu falo muito, glória a Deus. Permaneça, permaneça, mesmo que naturalmente não tenha resultado nenhum. Nós precisamos permanecer, mesmo que aparentemente as nossas orações não estejam sendo ouvidas, mesmo que a gente pense que nada está mudando, nem sempre vai acontecer da noite do dia para o dia. Para vocês que vão começar esse desafio hoje, de se colocar em uma posição de matar mesmo a sua carne e se dedicar um tempo ao Senhor, eu já quero te dar um conselho. Talvez nos primeiros dias você não vai entender nada. E você vai fazer tudo isso que eu tô falando com você, falar, nossa, essa menina tava doida, porque não aconteceu nada comigo. E não se culpe por isso. Não ache que é sua culpa, não ache que você está fazendo algo de errado. Isso é uma prática constante.
você vai praticar. Mesmo que a sua carne não sinta nada, mesmo que não caia nenhuma revelação do seu espírito, mesmo que você não sinta vontade de correr, você vai continuar praticando. Porque o relacionamento, você nem sempre vai ter intimidade com a pessoa da noite pro dia. Gente, quantos casais são casados aí, ó, e descobrem coisas assim, ó. É uma prática constante. Mas eu te garanto que o tempo de Deus é diferente do seu. E quanto mais você se entregar, quanto mais você dedicar, quanto mais você se esforçar. E eu não estou falando de um esforço sacrificial para você receber algo. A única coisa que você vai receber nisso é o poder de ter o livre acesso a Ele, que Jesus conquistou já lá na cruz. Já está tudo pronto. Você só precisa ter iniciativa e perseverança para permanecer até o fim. Eu vi uma frase hoje que foi muito legal. Eu vi um pouquinho antes de começar, que é do um autor que chama John Bunyan. Não sei falar o sobrenome dele, não. É John Bunyan. Sei não, gente. O povo aí de inglês me ajuda aí. E fala o seguinte: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. É melhor você estar ali disposto a entender o que o Senhor quer que você faça, do que você estar ali falando um monte de coisa, sendo que não tem sentido nenhum. Esteja diante do Senhor sem cera. Sem cera, eu falo, porque não sei se vocês sabem, né? Antigamente as pessoas elas faziam esculturas com cera. E algumas esculturas ficavam perfeitas e outras elas precisavam de mais cera para ficarem intactas. E essas que precisavam de mais cera eram as falsificadas. E aí tinha os vendedores, eles colocavam nas placas, aqui está sem cera, ou seja, uma escultura verdadeira, sem máscara, sem falsificação, sem uma necessidade de aprovação, sem nada oculto, sem nada para esconder. Esteja assim diante do Senhor, sem cera, com sinceridade, mostrando de fato quem você é. Coloque as cartas na mesa. Use o seu momento de oração para expressar aquilo que você está sentindo. Deus, nisso daqui eu ainda não dou conta. Nisso daqui eu sou fraca, mas eu creio que a sua graça me basta. Nisso daqui eu tenho dificuldade. Eu falo muito mal dos outros, Senhor. Eu tô falando mal dos outros demais. Mas eu creio que se eu me arrepender, o Senhor vai me ajudar a mudar. Porque você já venceu na cruz por mim. E por aí vai. Eu creio, em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai inspirar vocês ainda essa noite. Depois dessa live, tenha um momento com o Senhor. Abra o seu coração. Fale tudo aquilo que você está sentindo. Fale sobre as suas carências. Fale sobre o seu desejo de ter um namorado, uma namorada. Fale sobre os seus desejos naturais. Fale sobre os seus desejos acerca do ministério. Abra o seu coração. Porque através desse relacionamento, eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. E eu quero que a gente chegue no céu. Isso é uma ideia da minha cabeça, viu? Eu quero que a gente chegue no céu com tanta intimidade com o Senhor, mas com tanta intimidade, a ponto da gente chegar lá e ele contar as coisas e as pessoas ficar, nossa, e a gente, isso aí eu já sabia. Ele me contou lá no meu secreto. Isso aí tá de boa. Jesus, ó, aqui é parceiragem. Eu e você, a gente andava tão um do ladinho do outro que foi tão maravilhoso o nosso relacionamento que eu consegui desfrutar da plenitude de quem você era e te conhecer na totalidade. E é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero de verdade ter incendiado o coração de vocês acerca desse instrumento que foi nos dado com tanta preciosidade. E eu quero te dizer, confie no Senhor. Confie, porque se Ele falou, vai acontecer. Se Ele te diz que hoje você tem livre acesso, não tem jeito. Vai dar certo. Queridos, eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje a sua vida de oração vai ser transformada. Você não vai olhar mais para esse tempo como
algo que é uma necessidade porque eu preciso cumprir, bater o meu ponto com o Senhor. Não, é uma necessidade porque eu tenho fome e sede de saber o que Ele tem para mim hoje. Eu tenho fome e sede de surpreender Ele hoje. Eu tenho fome e sede de declarar, de agradecer, de agradá-lo de uma forma diferente. Eu creio em um tempo que a gente vai começar a dar elogios para o Senhor que ainda não está no dicionário. Eu tenho essas viagens, viu, gente? Mas é isso aí. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. E se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aí e o que eu puder, eu vou responder vocês, viu? Maravilhoso, Mari, esse tempo que nós tivemos com você aprendendo sobre essa disciplina espiritual tão importante que é a oração. Então, vamos abrir para as perguntas. Muito tempo de oração é sinônimo de oração eficaz? Não. Não, 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 não. Gente, de jeito nenhum. A gente pode olhar. Ai, Senhor, não posso falar isso, mas eu vou falar. O tempo de oração que você tem não tem nada a ver com o nível de profundidade que você está no Senhor. O tempo de oração que você tem, longânimo, é válido, sim. Mas não significa que esse tempo de oração, ele vai ser, eu cumpri 72 horas de oração, então estou quitte com o Senhor. É o que eu falei. Não adianta você estar sem o seu coração nesse tempo de oração. Cuidado, porque se você está achando que cumprir 1 hora de oração vai ser legal com o Senhor, talvez isso possa ser um tipo de religião que está na sua vida. Não deixe isso te alcançar. Não importa se forem 5 minutos ou 70 minutos. O que importa é o seu nível de entrega, o seu nível de intimidade com o Senhor, o desejo que você tenha de estar ali com Ele. Vai ter dias, gente, que eu vou falar com vocês, você vai ter 5 minutos. E esses minutos, eles valerão muito mais do que se você passasse a madrugada inteira fazendo sacrifício para o Senhor, sendo que Ele já fez tudo por você. Você pode passar a madrugada inteira orando. Tá tudo certo. Eu ainda quero fazer isso, Senhor, em nome de Jesus, porque eu tenho muita dificuldade de orar de madrugada. Você pode passar, mas desde que o seu coração esteja mergulhado em intimidade com o Senhor. Tem uma pergunta sobre oração de madrugada. Por que algumas pessoas costumam orar nesse horário? Gente, então, a Bíblia relata, né, alguns momentos que Jesus ele saiu para orar de madrugada. Não é errado você orar de madrugada. Algumas pessoas falam que a fila tá menor, né? Gente, pelo amor de Deus. A fila do céu, ela tá em congestionamento o tempo inteiro, tá? É só isso que eu quero te dizer. É o tempo inteiro, 24 horas em congestionamento. Não é 3 horas da manhã. Você pensa, só você pensar nisso. Se você for orar em madrugada, você fala assim, ó, eu vou orar de madrugada porque a fila tá menor, pensa quantas pessoas pensam mesmo que você. Só aí a fila já encheu. Então, corta isso. Algumas pessoas oram de madrugada porque de fato foram ensinadas desse jeito, né? Receberam uma revelação de que orar de madrugada faz bem, é o momento que os céus estão abertos. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você tem dificuldade de orar de madrugada, pode se preparar que o Senhor algum dia vai te acordar para você orar. Ah, Manu, por que ele quer que eu ore de madrugada? Não, porque ele quer que você dependa dele. E ele quer que você coloque a sua carne no lugar. Muitas pessoas oram de madrugada também, porque é o momento que elas entendem que agora quem manda aqui é o Espírito. Então eu vou orar esse horário aqui, ou 5 horas da manhã. Gente, pensa eu acordando 5 horas da manhã para orar. Pai eterno, é uma dificuldade tremenda, mas é algo que precisa ser vencido, porque não é a minha carne que manda. Eu preciso mostrar para a minha carne que quem manda é o meu espírito. Então, não tem que ser um ritual, beleza? Mas, se você for acordar de madrugada para orar, tá? Deus te abençoe aí. Não quero passar por isso por enquanto, não, Senhor. Eu estou bem aqui, tá? Não é um ritual. Não deve ser algo. A fila não está menor. Isso pode ser por causa da revelação que algumas pessoas receberam. Isso pode ser por algo que o Espírito Santo quer fazer de madrugada, eu não sei o que é.
porque eu não tenho experiência com isso, graças a Deus, porque eu amo dormir. Ou então, você também pode escolher esse tempo. Olha, o tempo que eu mais tenho dificuldade para orar, como é o meu caso, é de madrugada. Então, eu vou doar esse meu tempo para o Senhor. Porque quem domina a minha carne sou eu. Não é ela que me domina. Parece? Porque tem gente que ora muito, mas ainda vive fazendo besteira. Muito boa essa pergunta. Gente, Bíblia e oração, precisam caminhar juntos. Não adianta você orar, orar, orar. Deus me disse, Deus me falou, Deus me entregou, Deus falou. Não adianta você andar, ter uma vida de oração e esquecer da palavra. Isso é algo muito importante. A palavra nos ensina muitas coisas e uma delas que a gente teve alguns dias atrás foi sobre o fruto do Espírito, um caráter irrepreensível. Não adianta você orar, 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 ter intimidade com o Senhor se a Bíblia não está envolvida no meio. A Bíblia foi o nosso maior tesouro que ele deixou aqui para que nós pudéssemos ter acesso ao que os nossos antepassados viveram, as manifestações do Espírito, sobre a vida de Jesus e principalmente sobre o que está por vir. Se eu oro sem saber o que a Bíblia diz a respeito, dá ruim. Então, provavelmente, essas pessoas que estão orando muito, 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 podem estar pecando na leitura da palavra. Elas andam juntas, uma do ladinho da outra. Não tem como você ter uma vida de oração sem estar mergulhado também na palavra. O que às vezes não é bom não, viu, gente? Ler a Bíblia, tem hora que você fica assim, nossa, eu não estou entendendo nada que está falando. Mas a partir do momento também que você persevere, que você se desdobre, você está ali, entregue, o Espírito Santo vai fazer o resto. Não se preocupe com isso. Até que ponto a intercessão por uma pessoa não cristã interfere na vida dela, na Não liberdade de entendi. escolha? Até que ponto a oração intercessória ela atinge a vida do não cristão, se ela interfere na liberdade de decisão dele quando a gente ora e intercede por uma pessoa que ainda não aceitou Jesus? Ai, gente, que pergunta difícil, hein? Meu Senhor da Glória. Vamos lá. Eu vou tentar trazer algo que eu acredito e que é uma linha de raciocínio minha. Você não pode escolher pelo outro, infelizmente. Eu acredito que Deus, ele é soberano e que ele pode fazer todas as coisas. Mas ele nos deu o livre arbítrio. A gente pode ver isso lá no início, quando foi plantado no meio do jardim do Éden ali, uma árvore que o ser humano não poderia comer do seu fruto. E eu vejo bondade de Deus nisso. Então, eu acredito que a intercessão move céus, move terra. E eu acredito também que ela pode transformar e mudar a decisão de uma pessoa. Eu acredito. Não é um poder místico que vai entrar no cérebro e fazer com que a pessoa mude. Mas eu acredito fielmente, que por meio da nossa oração e principalmente da nossa vida, de um reflexo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu tenho pessoas na minha família que não são cristãs. E algumas delas quase não acreditam em Deus. Mas, através da minha intercessão pela vida delas e da minha vida em Cristo, a opinião dela pode ser mudada. Mas, se essa pessoa não tiver um contato, eu creio nisso e ponto final e ninguém muda, eu também acredito em uma outra linha, que eu posso orar para essa pessoa ter um encontro com o Senhor. Gente, o Paulo Gustavo estava em coma. E o povo tudo falando que ele era ateu. E que ele era ateu. E que ele ia para o inferno. E eu falei, Espírito Santo, se isso é verdade, em nome de Jesus,
Eu declaro que o Paulo Gustavo vai ter um encontro com você em sonho. Eu declaro que o Senhor vai se revelar, porque é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos o conheçam. Então, eu não acredito que Deus ele vai cruzar os braços e falar assim, só vou encontrar com ele se ele crê em mim. Uma coisa eu só vou morar dentro dele se ele crê em mim. Se ele me quiser, lógico. Mas outra coisa é o Espírito Santo se manifestar de várias formas. Então, eu acredito nesses dois tipos de intercessão. Na intercessão, mais o meu exemplo de vida, em contato com alguém, e na minha intercessão, a ponto de transcender coisas naturais, a ponto de eu orar e falar assim, Espírito Santo, esses muçulmanos que estão fazendo isso, essas pessoas que estão vivendo, matando as pessoas, causando terrorismo. Eu declaro em nome de Jesus um encontro com você. Eu declaro que pessoas vão ser levantadas. Eu declaro que pessoas vão se levantar em ousadia. Eu declaro que vai ter um encontro com você. Tantas pessoas já viveram isso. Nós já ouvimos histórias e relatos de pessoas que estavam no meio de uma ilha, não tinha ninguém para pregar o evangelho para elas. E o Espírito Santo simplesmente teve um encontro com ela ali por coisas simples. Então, eu acredito nessas duas formas de intercessão. Muito boa essa resposta. Pergunta difícil mesmo. Nossa, gente, é sua, hein? Vem fazer pergunta difícil não, tá, gente? A oração do Pai Nosso é válida para os dias de hoje? Amo a oração do Pai Nosso, gente. Oração bíblica. Oração poderosa é válida para os dias de hoje, com certeza, desde que não se torne um ritual na sua vida. Não é pecado você orar o Pai Nosso. Tanto que a gente tem uma música, né? Que fala do Pai Nosso todo. Seja feito na terra, assim como é no céu. Espírito Santo. E pronto. A oração do Pai Nosso foi um exemplo que Jesus deu de como eles deveriam orar. E às vezes a pessoa pega a oração do Pai Nosso, se Jesus falou que tem que ser assim, não, ele deu um exemplo, mas dentro daquilo ali tem várias veias, né? Então, eu acredito que você pode sim fazer a oração do Pai Nosso, mas que isso não se torne um ritual na sua vida. Todos os dias que eu vou acordar de manhã, eu vou fazer a oração do Pai Nosso. Não, que essa oração seja um exemplo, que as palavras que ele usou sejam um exemplo para que outras veias, por meio da oração, sejam dilatadas dentro de você, em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta no chat. O que significa orar em nome de Jesus? Em seu nome, aleluia. Gente, tem um livro que é maravilhoso, do Kenneth Hagin também, que chama O Maravilhoso Nome de Jesus. Senhor, o maravilhoso nome de Jesus. Esse nome é lindo e esse livro é lindo também. Quando a gente ora em nome de Jesus, a gente entende que esse nome tem poder. Para mim, o que significa orar em nome de Jesus é você estar liberando poder ali, minha filha. Em nome de Jesus. Tô brincando, gente. Mas esse livro, o autor, ele dá um exemplo, né? Eu não sou do direito e vocês aí podem me ajudar, mas ele conta que uma procuração foi nos dada, assinada, carimbada, registrada, e nós recebemos legalidade para usar esse nome. Porque por meio desse nome, as coisas iriam acontecer. Então, o que significa orar em nome de Jesus? É você ter livre acesso. É você estar ali. Ah, Manu, mas Jesus já fez tudo por nós. Maravilha que ele fez tudo por nós. Ele fez tudo por nós e você ainda ganhou um combo. Você pode usar o nome dele. Porque o nome dele, o seu nome pode ainda não ser conhecido, mas o nome dele, o diabo conhece e estremece. Então, usa esse nome. Não por bobeira. Às vezes a gente tem hábitos, né, de ficar falando o nome de Jesus, mas se a gente entendesse o poder que esse nome tem, se a gente soubesse o que esse nome pode fazer, querido, não tem espírito maligno que não reconheça o nome de Jesus. Coloque ele em operação, que você vai ver coisas extraordinárias acontecerem. Tem duas perguntas aqui que se complementam. Como ter certeza que estou orando de acordo com a vontade de Deus e se existem condições para a oração ser respondida? Gente,
Você vai orar à vontade de Deus? Primeira coisa, de acordo com a palavra. É o primeiro passo. Você não vai orar ao Senhor: Deus, eu estou aqui como uma pobre pecadora, humilhada, o verme de Jacó. Isso não é para você. Você já entendeu que isso não é para você. Se você orar desse jeito, a sua oração não vai ser respondida. Você precisa orar de acordo com a palavra. Deus, eu entendo que eu sou justiça de Deus. Eu entendo que você enviou o seu filho para morrer no meu lugar. E mesmo que ainda tenha dificuldade em me aceitar nessa condição, eu creio e eu quero crer com o meu coração que esse é o tempo para mim. É isso que você fez para mim naquela cruz. Ore de acordo com a palavra. Jamais, jamais. Às vezes a gente leva para um extremo também, né? Que a gente quer orar com sinceridade, mas orar com sinceridade não significa que você vai se diminuir. Porque se você tá achando que você vai se diminuir e Deus vai ficar com dó de você, eu acho que ele fica meio bravo. Fala assim: filha, eu já te falei que eu já fiz isso por você. E você continua achando que você é pobre, miserável, pecadora. Você quer que eu faça o que mais? Se eu já enviei meu bem mais precioso para você mudar essa mentalidade. Primeira coisa. E o ponto-chave: se você está orando de acordo com a palavra, não tem como a sua oração não ser correspondida. Ela vai ser correspondida. Pode não ser na hora que você quer. Pode ser no momento que você não quer. É isso aí, Tainá. Deus não se impressiona com o nosso drama. Gente, se a gente tá achando que a gente vai fazer pirracinha com Deus, oh, meu Deus. Faz isso não. Seja sincero. Abre seu coração. Mostre suas fraquezas. Olha, Deus, eu tô com dificuldade nisso daqui. Seja inteligente. Mostre as suas fraquezas, mas em seguida, Deus, mas eu creio que você fez isso para mim na cruz. Eu creio nisso, nisso e nisso. Ore o que a Bíblia está dizendo. Não tem como dar errado. A sua oração pode não ser respondida no dia, mas com certeza, ela subiu como aroma suave para o céu. E se a sua oração é como aroma suave, ela entra nas narinas de Deus, tá? Então, ela entra nas narinas de Deus e entra para dentro dele também. Isso aí é metamorfose minha, beleza? Metáfora, né? Muito bom. Devo orar mais em outras línguas ou com entendimento? Gente, por favor, vamos lá. Por mim, vocês oravam os dois juntos ao mesmo tempo, tá? A oração em outras línguas, ela é uma ferramenta poderosa. Poderosa. Que você pode orar ela o dia inteiro. Porque você consegue, não sei se vocês já treinaram isso, mas quando você está orando em outras línguas, você consegue orar em outras línguas e falar ao mesmo tempo. Não sei se vocês já experimentaram isso. Não existe eu tenho que orar mais, eu tenho que orar menos. A oração em outras línguas, ela é para sua edificação. Ela é para sua edificação. Tem coisas que o seu espírito está confirmando com o Espírito de Deus. E a oração com entendimento, você vai estar fazendo a oração de súplica, a oração de petição, a oração de agradecimento, a oração de exaltação ao Senhor. Então, aí é com você, amado. Eu, Emanuele, falando. A oração com entendimento, ela é tão poderosa, tão preciosa e tão importante quanto a oração em outras línguas. As duas precisam andar assim, ó, por favor, viu? Uma do ladinho da outra. Não tem essa de mais e menos, não. Quanto mais, meu filho, melhor. Ora aí que é só vitória. Amém. Tem mais duas perguntas. Uma foi no chat, perguntando se oração silenciosa é bíblica, e a outra é qual a conexão e o poder entre o jejum e a oração. Oração silenciosa é... Gente, essa aí eu não vou saber responder, não. Oração silenciosa é bíblica? Oração silenciosa. Gente, essa eu não sei, viu? Como assim oração silenciosa? Rafa, me ajuda aí, meu filho, que eu não tô lembrando de oração silenciosa, não. Ai, gente, esse trem, olha,
eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vou te responder, porque eu não tenho respaldo agora, tá? Para te responder, olha, é bíblica, olha, não é. E eu não quero falar heresia para você comprometer o seu coração. Mas para mim, a Bíblia fala que a gente precisa falar. A gente precisa falar. Você crê com o coração e você fala com a boca. Ah, Manu, mas o diabo está ouvindo minha oração. Querido, que daí se o diabo está ouvindo sua oração? E daí se ele está ouvindo a sua oração? Quem tem mais poder? O diabo para roubar sua oração ou Deus para realizar aquilo que você está pedindo? Então, eu entendo, eu, Emanuele, entendo que eu preciso falar. Ó, abrir a minha boca e colocar para fora. Deus, é isso, isso e isso. É isso, isso e isso. Porque se eu creio com o meu coração, eu vou precisar declarar para as coisas acontecer. Não é só crer. Estou crendo. Você está querendo para quê? Posso falar não. Estou crendo. Eu não acredito que seja assim, tá? Mas eu vou estudar sobre isso. Muito obrigada por essa pergunta. E eu vou responder ela no Stories da Juventude, tá, Rafa? Me comprometo, viu? A outra pergunta é qual a Chega, conexão e gente, o pelo poder? amor de Deus. Qual a conexão e o poder do jejum combinado com oração? Gente, ai, gente, nossa. O jejum é tão importante, né? Eu falo que eu sou muito falha com o jejum. Muito mesmo. Eu preciso voltar às minhas práticas de jejuar, porque, nossa, às vezes a gente entra numa condição de achar que o jejum, ele é só... leva para um extremo, né? O jejum, ele é só para o lado onde as pessoas estão ali se esforçando para receber algo de Deus. Gente, o jejum, ele é um momento de você colocar também a sua carne no lugar. Cara, como é incrível quando você está em jejum. E para mim, a conexão que os dois têm é que enquanto você está... A sensação que eu tenho quando eu faço jejum é que eu fico mais sensível, sabe? Mesmo que eu não tenha nenhuma direção, nada, não receba nada assim sobrenatural, que eu falo assim, nossa, cara, fiz um jejum e Deus me falou isso. O jejum e a oração, eles são tão importantes, porque aquele momento ali, você está em total dependência do Senhor. Não é a sua comida que te domina. Não é o seu tempo que te domina. Mas é o fato de você estar conectado ao céu. Eu acredito fielmente que a oração e o jejum, eles são algo que, assim, ó, se complementam. Por favor, gente, façam jejum. Vamos fazer jejuns que a gente precisa. Ou tem coisas que são compartilhadas nesse tempo, onde às vezes a gente não tem, devido à nossa correria do dia a dia, a gente não tem uma... Como que eu posso falar? Um momento mesmo de falar assim, Deus, ó, hoje eu estou aqui no meu trabalho, mas eu estou de jejum. Não porque eu estou querendo alguma coisa, mas é porque eu quero matar minha carne e eu quero estar mais sensível para ouvir o que o seu espírito quer dizer com o meu. E nesse tempo, a oração, você tá aí, ó, orando em outras línguas, mesmo que você não tenha o dom de interpretar o que você está orando, você tá ali. Gente, coisas sobrenaturais acontecem. É muito importante. Não faça um jejum sem ter um tempo de consagração. Às vezes você faz no seu trabalho, mas eu acho que é de extrema importância, sabe? Você tá ali conectado. Porque coisas são destravadas nesse tempo. Gente, o fato de você matar a sua carne e mostrar para ela que quem manda é o seu espírito, isso causa um estrago que a gente não tem dimensão. Eu ainda quero ter a dimensão que esse estrago causa, porque quando eu descobrir esse negócio na íntegra, ninguém vai me aguentar, não. Eu vou andar só assim, ó, desidratada. Gente, matar sua carne figuradamente, em nome de Jesus, tá? Não é pra ninguém cometer nenhuma morte, não. Amém. Por causa do horário. Rafa, agora é com você. E aí, ô profetisa Emanuele? Quem gostou, gente? Quem tá aí acordado ainda? Será que Pai de poder. tem gente acordada ainda?
A Bianca tá aqui ativaça aqui, ó. É, Olha né? alguma coisa aí, filho. Tô tímido agora. Manu, pra gente encerrar, faz uma oração pra gente. Pode Com ser? certeza. O povo tá aí ainda ou o povo dormiu na live? Chat aqui. Amém. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Espírito Santo, por você nos mostrar a cada dia mais que nós precisamos ser dependentes de você. Obrigado por você nos alertar todos os dias que nós precisamos andar em comunhão com a sua palavra e também com você. Nós precisamos todos os dias nos submeter, colocar, Pai, de verdade a nossa carne no lugar e entender que andar com você é muito mais fácil. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar da tua palavra. Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus na vida dos meus irmãos, até mesmo os que já saíram, os que disponibilizaram estar aqui hoje conosco, que a partir desse tempo coisas vão ser destravadas, coisas vão ser mudadas em nome de Jesus. Pai, eu declaro uma ativação diferente na vida de oração da vida dos meus irmãos em nome de Jesus, Pai. Algo vai mudar, algo vai ser transformado e nós vamos ouvir relatos de pessoas que entraram em tamanha profundidade por meio da oração. Pai, nós cremos em países sendo transformados, nós cremos em nações sendo restauradas por meio dos nossos pés, mas nós entendemos também que onde os nossos pés ainda não podem ir, a nossa oração vai. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha deixar isso claro no nosso coração e que o Senhor venha comunicar cada dia mais os passos que nós precisamos para estar cada vez mais conectados a você. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Manuzite. Muito obrigado pelo tempo, pela sua entrega e Eu que dedicação em agradeço, estudar a palavra. gente.